Fé e razão, qual a diferença? Muitos desprezam a crença em Deus, e vivem guiados por sua própria razão. Estão firmados no entendimento intelectual, como se este fosse totalmente eficaz e confiável para todos os fins. Trata-se de uma forma de antropocentrismo. Salomão escreveu: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 5.3. Estribar significa firmar-se, apoiar-se em algo. Qual é o nosso estribo na vida? Em que nos firmamos para fazer nossas escolhas, tomar nossas decisões, e determinar o nosso destino. Se nos firmarmos em algo instável, poderemos ser vítimas de uma queda perigosa ou até fatal. Será que a razão humana pode proporcionar apoio suficiente para garantir nosso êxito em todas as áreas? Os limites da razão. O raciocínio é poderoso, porém limitado. O universo, a vida, e a morte, não podem ser explicados pelo homem. A mente possui uma capacidade impressionante de processar informações. Entretanto, não temos à nossa disposição todos os dados sobre todos os assuntos, principalmente no que tange à espiritualidade. Até no campo natural, estamos bastante limitados, apesar dos avanços, descobertas e invenções. Os cientistas têm muitas teorias sobre os mais variados assuntos que, muitas vezes, são empregados como verdades absolutas. Entretanto, em alguns casos, são apenas especulações, como as teorias sobre a origem da vida, a teoria da evolução, e outras que pretendem explicar o comportamento humano. Mas a falta de conhecimento limita a eficácia do raciocínio. Isto não significa que possamos desprezar a razão. Afinal, foi Deus quem nos deu, para que fôssemos superiores às demais criaturas terrenas. A ordem de não se estribar, ou apoiar no próprio entendimento, não significa que devamos desprezá-lo. Entretanto, é necessário que compreendamos que existe o campo da razão, e o campo da fé. Conciliação parcial. A fé e razão caminham juntas até certo ponto. Daí se fala em culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12.1. Sendo que a razão é aquilo em que você vê e você toca, e a fé é aquilo que você acredita, e de uma forma ou outra acontece a fé autêntica é a crença e a confiança em Deus, de acordo com o que a Bíblia ensina. Se Deus falou, por mais estranho que seja, acontecerá, ou já aconteceu, pois ele cumpre todas as promessas de sua palavra. Como podemos confiar assim na Bíblia, descartando outras ideias sobre divindade e espiritualidade? Em primeiro lugar, podemos crer, porque aquilo que a Bíblia diz funciona. Mediante a operação do poder de Deus, conforme promessa bíblica. Viver pela fé não significa confiar em ilusões, pois temos testemunhado os fatos que ela produz, sabendo que a fé sem obras é morta. Tiago 2.26. A ação de Deus é real na vida de todo aquele que crê. Quando vemos os resultados da fé, então a nossa razão toma conhecimento dos mesmos e, embora não possa explicá-los, também não pode negá-los. Ao exemplo da origem da vida, onde um filósofo diz que a origem da vida veio de uma explosão cósmica com um flash intenso de luz, de trilionésimo de trilionesimo de segundos, e houve a origem da vida na Terra, que seria o mesmo se comparado com a Bíblia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Andando apenas pela razão, teremos firmeza aparente, mas não iremos muito longe nas questões espirituais. Enquanto for possível, nossa fé será coerente com a razão. Contudo, não será controlada por ela. A fé não dependerá da razão, irá além. Geralmente, trabalharemos dentro do chamado bom senso, mas até este elemento pode significar um condicionador racional e incrédulo, por se tratar do lugar comum, fundamentado naquilo que é aceito e Foi o caso de Noé ao construir a arca. Entretanto, algumas pessoas fazem loucuras em nome de Jesus, sem que ele tenha ordenado. Nesse caso, a razão e a fé foram abandonadas, e a presunção tomou seu lugar. Enquanto for possível, conciliar a fé e a lógica. Se quisermos contrariar a razão, sem que tenhamos uma palavra de Deus como fundamento, incorreremos em fanatismo. Se abandonarmos a fé para atendermos exclusivamente à razão, cairemos no racionalismo e na incredulidade. A razão pode se tornar obstáculo à fé. Quando colocamos a razão em primeiro lugar, criamos obstáculos à operação de milagres. Pela fé, estejamos certos da ação de Deus em nossas vidas, não tentando descobrir como,
ou porque Deus vai agir, só crendo e acreditando que vai acontecer. Como poderíamos, com a nossa razão, compreender Deus ou negar a sua existência? Apesar de nossa condição limitada, está ao nosso alcance uma série de evidências, que testemunham sobre a realidade de Deus, e as maravilhas do mesmo. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, prega aos fiéis, o uso da verdadeira fé racional, conciliando a fé e a razão, para conquistas, prosperidade, e transformação total de vida. Exemplo de Tomé da Bíblia, firmando-se na razão. Ele desacreditou que Jesus havia ressuscitado, quando porém a fé dele faria-o crer que o Espírito Santo ressuscitasse. João 20:24. A razão do enfermo, lhe diz, que a morte é certa, pois está enfermo. Pela fé, buscamos a cura. A razão pode produzir desespero nas pessoas. A fé produz esperança. A razão avalia as circunstâncias, fatos, argumentos, e principalmente matéria. A fé se baseia na palavra de Deus. A razão anuncia a derrota, o fracasso, a angústia. A fé proclama a vitória, conquista e prosperidade. Nunca imaginei encontrar o amor. Através da cruz me resgatou. Seu amor me envolveu, me fez sonhar. Hoje sou feliz, posso cantar. Ia, ia. Seu amor mudou, me fez dançar. Seu amor em mim me faz voar. Seu amor, yeah, 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 transformou minha vida.